É assim a geração dos que procuram o Senhor. Salmo 23. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Alegremo-nos no Senhor nesta solenidade de todos os santos e santas. A data é no dia 1º de novembro, mas é transferida no domingo para maior participação dos fiéis. E a liturgia nos convida a celebrar, numa só festa, os méritos da multidão dos que já vivem em plenitude as bem-aventuranças. Nós temos o que nós chamamos da Igreja triunfante, aqueles que já triunfam na ressurreição no Cristo. Enquanto nós, como igreja militante que ainda batalham nos desafios desse mundo, que possamos refletir as bem-aventuranças como caminho da santidade. Na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, dos versículos 2 ao 4 e versículos 9 ao 14, ocorre após a abertura dos primeiros 6 selos do livro celestial, que traz visões de tribulação e julgamento. E no capítulo 7, João oferece uma pausa nas visões de destruição, revelando a promessa de salvação e proteção para os fiéis. E essa passagem introduz a grande multidão que permanece fiel a Deus, especialmente aqueles que passaram pela grande tribulação. E há uma mensagem profunda de esperança para nós, pois oferece um vislumbre da proteção e da salvação que Deus garante àqueles que lhe são leais. Mesmo diante das provações, como as simbolizadas pela grande tribulação, Deus promete preservar e glorificar o seu povo, como aqueles que passaram pela prova e permanecem firmes. A visão da grande multidão é a antecipação do reino de Deus, onde não há divisões e todos compartilham uma unidade divina. As vestes brancas e as palmas nas mãos mostram que a vitória não pertence a nós, mas a Cristo, que já venceu a morte e oferece essa vitória a seus seguidores. A presença de pessoas de todas as culturas e nações aponta para a natureza inclusiva do Evangelho, lembrando-nos que todos, independentemente de suas origens, somos chamados a participar da redenção de Cristo. E sendo assim, somos chamados à santidade. E é uma oportunidade de refletir sobre a nossa fé e perseverança, que mesmo mediante as dificuldades, perseguições e tribulações que possamos enfrentar, nós somos convidados a permanecer fiéis a Cristo. E na segunda leitura de hoje, na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 ao 3, há uma reflexão sobre o amor de Deus, que ao chamar-nos de filhos, e descreve isso como define nossa identidade e nosso destino em Cristo. E esse trecho é uma profunda meditação sobre a identidade cristã e a esperança que motiva o viver cristão, apontando tanto para o presente quanto para o futuro. E no versículo 1 nós temos: Vede que grande amor Deus nos concedeu. O Pai nos concede esse amor. E João, ao usar o verbo ver para enfatizar a profundidade do amor de Deus, que é imensurável e incondicional. E este amor vai além da compreensão humana e manifesta-se ao nos fazer filhos de Deus. E este versículo destaca o amor de Deus como a base da nossa identidade e a razão pela qual nós somos parte de sua família. Somos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. E a expressão reafirma essa realidade dos crentes como filhos de Deus, não apenas em palavras, mas em realidade. João enfatiza essa identidade com força, garantindo que ser filho de Deus é algo real e transformador,
nos diferenciando do mundo que não conhece a Deus. E ao nos lembrar da nossa verdadeira identidade, do nosso valor como filhos de Deus, esse amor que Deus nos concedeu ao nos chamar e nos fazer seus filhos não é apenas uma noção teórica, mas uma realidade prática que transforma nosso viver. O mundo não compreende essa identidade, pois vive segundo valores diferentes dos que Deus ensina. E ao dizer mundo, nós estamos no mundo, são as estruturas, são certas ideologias que simplesmente decidem negar qualquer tipo de seguimento a Deus. E a afirmação de que seremos semelhantes a Cristo é uma promessa de transformação e glória futura. Nesse mês de novembro, refletindo sobre a realidade da morte, mas não a realidade da morte no fim da existência humana, na realidade da morte como algo que vai acontecer com todos nós, mas nós não morreremos em vão, pois morreremos em Cristo. E ao dizer, pois morreremos em Cristo, se nós somos cristãos, essa é a nossa vida. Não somente morrer em Cristo, viver constantemente em Cristo. E essa vivência deve ser realizada nas bem-aventuranças, conforme temos hoje no Evangelho em Mateus capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. É parte inicial do Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta os valores e promessas do reino de Deus. E aqui Jesus descreve um caminho de vida que contrasta profundamente com os valores do mundo. Novamente, ao falar de valores do mundo, basta nós analisarmos tudo que está dando errado no mundo. E tudo isso que dá errado no mundo é só fazer o contraste com as bem-aventuranças. Pois se, de fato, o ser humano refletisse sobre as bem-aventuranças, nós teríamos um mundo mais justo e fiel aos princípios divinos. E Jesus, ao dizer dos bem-aventurados, pode ser aqui entendido como felizes ou abençoados. Não uma felicidade superficial, mas de uma bênção que vem do relacionamento com Deus. E nos versículos seguintes, ele vai dizendo o porquê dessas bem-aventuranças: os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos, os perseguidos por causa da justiça. E tudo isso nos lembra de que o amor de Deus abraça especialmente os que se sentem pequenos, cansados, aflitos e marginalizados. Cada declaração de Jesus chama a esperança e confiança em Deus, mesmo em situações de sofrimento. Em momentos de luto, fracasso ou rejeição, somos lembrados de que Deus nos vê, nos acolhe e nos abençoa. E é muito importante perceber como Jesus valoriza aqueles que o mundo considera insignificante, os pobres em espírito, os que choram, os humildes. E ele se dirige aos que vivem em estado de vulnerabilidade e abre para eles as portas do seu reino, oferecendo-lhes consolo, alegria e pertencimento. As bem-aventuranças também convida para que possamos ser diferentes. Elas nos encorajam a viver com um coração que busca a justiça, a paz e a compaixão, deixando o egoísmo de lado para acolher o próximo. Em um mundo tão dividido, onde o poder e a ambição predominam, Jesus nos mostra um caminho inverso, o caminho da mansidão e da misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.